Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica projeto integrador. Na aula de hoje faremos a integração do nosso projeto de divisor de tensão. Tá? Como dito na aula de programação de microcontroladores, nós vamos precisar de 3 resistores de 330 ohms e 2 resistores de 1k ohm, mais uma placa Arduino Uno, mais uma protoboard, ok? Então vamos montar o nosso circuito. Então vamos começar colocando vamos colocar o nosso resistor, tá ok? Perceba que a nossa protoboard ela tem uma divisão no meio, a qual nós vamos utilizar para ser os nossos dois circuitos, ok? Circuito A e circuito B, tá? Que terão os dois tipos de resistores, os dois divisor, ok? Então no primeiro circuito, então vamos ligar em série os nossos resistores de 330 ohms, tá? Então ligados em série na nossa protoboard. E agora vamos ligar os nossos resistores também em série de 1k ohm. Ok? Então aqui nós temos os nossos dois resistores de 1k ohm ligados na nossa protoboard em série. Beleza. Agora o próximo passo é nós jumpearmos a nossa protoboard para que nós possamos então assim alimentá-la com energia. Então, primeira coisa, vamos puxar um jumper da porta 5 volts de energia, ok? Então vamos puxar mais um jumper da porta de 5 volts e ligar na porta positiva da nossa protoboard, ok? Vamos colocar a cor vermelha para ela, para ilustrar o positivo. Agora vamos puxar o negativo da nossa porta GND, da nossa placa Arduino, e ligá-la à nossa porta, na nossa terminal negativo da protoboard. E vamos colocar a cor preta para ela. Beleza, como nós temos dois circuitos que devem ser alimentados, vamos jumpear o positivo e o negativo da placa de um lado da placa para o outro lado da placa para poder alimentar esses três capacitores, ok? Então vamos lá. Então do ponto do terminal negativo, vamos puxar um jumper para o terminal negativo da nossa protoboard do outro lado, ok? Então ele vai ser preto, que é negativo com negativo. E agora vamos puxar um positivo da nossa protoboard, de um lado da nossa protoboard para o outro lado, ok? Então com isso nós colocamos a cor vermelha e estamos com os dois lados da nossa protoboard energizados, ok? Agora precisamos ligar os nossos resistores, né? Alimentá-los, né? Na verdade, né? Nós temos que alimentar eles com energia. Então vamos pegar o primeiro terminal, o terminal 1 do nosso resistor de 1 ohm, 1k ohm, né? Vamos ligar no positivo da nossa protoboard de cor vermelho. E como ele está em série, né, seria em sequência, então o nosso terminal 2 é no outro resistor, que vamos ligar no terminal negativo com cor preta. O mesmo vamos fazer para o outro lado. Vamos ligar no positivo, cor vermelha, e vamos ligar no negativo
cor preta. Beleza, então estamos com a nossa protoboard energizada, estamos com os nossos resistores energizados. Agora nós precisamos fazer a leitura deles, ok? Então como faremos isso? Vamos puxar um jumper da porta analógica A0 para os nossos resistores do lado 1, vamos dizer assim, e vamos ligá-los na nossa protoboard. E vamos dar a cor amarelo para ele. E na porta analógica A1 vamos ligar o nosso resistor no nosso resistor de 1k ohm. E vamos colocar a cor laranja para ele. Vamos pôr uma outra cor, vamos pôr azul para diferenciar. Beleza, está todo conectado, né? Então nossa protoboard está energizada, os dois lados, os resistores estão energizados e os jumpers para leitura de dados também estão plugados tanto na porta A0 e a porta A1. Então agora vamos codificar, ok? Então vamos lá, vamos clicar em código, escolher texto e aí vamos começar a nossa codificação, né? Então vamos começar definindo, né? Define sensor pin 1 na porta A0. Define sensor pin 2 na porta A1. Certo? Agora nós temos que fazer a declaração das variáveis. Então, int, né, da variável int inteira para o sensor value 1 igual a 0. Então aqui nós estamos declarando variável para sensor 1, int sensor value 2 igual a 0, né? Declarando variável para sensor 2. Aí float voltagem 1. Aí aqui nós estamos declarando a variável para a tensão 1. Float voltagem 2. Estamos declarando a variável para a tensão 2. Ok? Declaramos as quatro variáveis, né? Duas para o sensor, duas para a tensão. Então agora nós vamos fazer o void setup. Void setup. Vamos começar com serial.begins 9600, né? Aqui nós vamos habilitar monitor serial e depois vamos pôr o delay 100, né?
que vamos habilitar atraso de 100 milissegundos. Feito isso, agora nós vamos fazer a parte do void loop. Void loop, então começamos com a leitura do sensor 1, né? Então sensor value 1 igual. Então para ler o sensor 1, nós vamos usar o comando analog read sensor pin 1. Leitura do sensor 1. Vamos ler o sensor 2 agora. Sensor value 2 igual analog read sensor pin 2 ponto e vírgula leitura do sensor 2. Agora vamos fazer o cálculo da tensão 1 e da tensão 2. Vamos começar pela 1. Então voltagem 1 igual o valor do sensor value 1 vezes 5 dividido por 1024. Cálculo da tensão 1, que é igual tensão igual valor vezes voltagem vezes 1024. Vamos copiar esse comentário que é meio comprido, né? Para não ter que digitar de novo. E aí, agora nós vamos calcular a tensão 2, que é voltagem 2 igual sensor value 2 vezes 5, né, que é a voltagem, dividido por 1024, ponto e vírgula. É o cálculo da voltagem da tensão 2. Ok? E aí agora chega a parte das mensagens, né? Então serial.print tensão do divisor 1, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Mensagem monitor. Vou colocar aqui, mensagem monitor. Agora serial.print abre parênteses, nós vamos colocar o voltagem 1, né, ponto e vírgula, aí imprime valor da tensão 1. Agora serial.print agora a mensagem do outro, né? Então vamos colocar lá tensão do
divisor 2, dois pontos, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, mensagem, monitor. E aí, por fim, né, serial.println voltagem 2, ponto e vírgula, para imprimir valor da tensão 2. E aí, para finalizar, o delay de 500 milissegundos, né? Habilita atraso de 500 milissegundos. Ok? Então, montamos o nosso código. Agora, basta nós testarmos ele. Bom, agora vamos testar o nosso código para ver se deu tudo certo. Vamos clicar em iniciar simulação. Inicializando, está rodando, né? Vamos clicar em monitor serial. Muito bem, olha lá, ele está fazendo a leitura do divisor 1, 5 volts, e a divisão e o divisor 2, a tensão do divisor 2, 2,5 volt, conforme os nossos cálculos que nós fizemos lá. Tá ok? Então, pessoal, deu tudo certo. Funcionou tudo certinho, ok? Então, pessoal, aqui na nossa montagem do nosso projeto dentro da nossa protoboard e dentro da nossa placa Arduino, né, por projeto de divisor de tensão, nós vamos precisar de 3 resistores de 330 ohms e 2 resistores de 1k ohm, tá ok? Então esses são os materiais que nós iremos usar: resistores de 330 ohms e 2 resistores de 1k ohm, tá? Mais uma protoboard, mais uma placa Arduino Uno, ok? Então como nós vamos fazer o nosso projeto de divisor de tensão? A nossa protoboard, como vocês podem notar, ela tem uma canaleta que faz essa divisão, né? Que divide ela ao meio em 2 lados. Então, com isso, nós vamos fazer o que? Um lado, nós vamos trabalhar com os 3 resistores de 300 ohm e do outro lado nós vamos trabalhar com os resistores de 1k ohm. Tá ok? Então cada lado vai disponibilizar uma tensão diferente. Beleza? Então vamos começar colocando os de 330 ohm. Vamos pegar um resistor de 330 e vamos colocar em nossa placa. Pode ser em qualquer conexão. Vamos colocar o outro resistor agora ligado em série, ou seja, então o próximo resistor tem que estar na mesma direção que você ligou o terminal negativo do teu primeiro resistor, tá? Então no caso aqui você vai conectar ele na mesma direção em outra porta. Conectamos os dois e agora o terceiro da mesma forma, no final do segundo resistor, na mesma direção, ok? Colocamos. Então estamos com os 3 resistores conectados em nossa protoboard, ok? Agora vamos colocar os de 1k ohm. Ok, então colocamos o primeiro resistor de 1k ohm e agora vamos ligar o outro também em série. Na mesma direção da porta do terminal negativo, vamos inserir a primeira perninha
e a segunda perninha na outra porta. Ok, estão os dois resistores conectados, tá? Desculpa aí pelo balançar da imagem, mas que aqui nós estamos fazendo a gravação segurando a câmera, mas colocando os conectores com uma mão só. Então beleza, colocamos os nossos resistores na nossa protoboard, ok? Agora vamos fazer a ligação de alimentação de cada um deles, tá? Vamos utilizar aí os jumpers azul e vermelho para fazer o positivo e negativo, tá ok? Então vamos utilizar aqui jumper vermelho para positivo, jumper azul para negativo. Vamos fazer a ligação, terminal positivo, primeira portazinha, tá? No terminal 1, deixa eu tirar aqui, no terminal 1 do nosso resistor, tá conectado. Vamos conectar a porta positiva. Ok, ligamos o positivo dos nossos 3 resistores. Agora vamos ligar o negativo. Vamos pegar um jumper azul, vamos conectar na nossa porta da protoboard, na mesma direção do terminal, tá ok? Então plugamos aqui no terminal e vamos ligar em nossa protoboard no azul, né, do negativo da nossa protoboard. Então está aqui conectado, né, na mesma direção do nosso terminal do resistor, terminal negativo, ok? Repetir isso para o outro lado, para os resistores de 1K ohm. Agora conectado a alimentação para os dois resistores de 1K ohm, tá? Também no terminal positivo e no terminal negativo, ok? Agora vamos fazer a alimentação da nossa protoboard. Agora eu liguei, né, a alimentação da placa Arduino na nossa protoboard. O terminal positivo do Arduino foi conectado na porta de 5 volts da nossa placa Arduino, ok? E o negativo na porta GND. E eles foram conectados à porta 5 volts no terminal positivo da nossa protoboard e a porta GND na porta negativa da nossa protoboard. Pessoal, lembrando que nesse momento nós estamos com essa linha energizada na nossa protoboard. Então, ou seja, esses capacitores de 1K ohm, eles estão alimentados agora. Falta nós fazermos a alimentação desse lado da linha de energia da nossa protoboard, para poder alimentar esses resistores de 330 ohms, certo? Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a ligação jampeada entre o terminal positivo desse lado com o terminal positivo desse outro lado e o terminal negativo desse lado com o terminal negativo desse outro lado, para assim podermos energizar essa linha da nossa protoboard. Então agora, pessoal, está aqui a ligação do jumper que fizemos, né? Do terminal positivo de um lado da nossa protoboard com o terminal positivo da outra lado da nossa protoboard. O terminal negativo da nossa protoboard com o terminal negativo da outra protoboard, ok? Com isso, nós energizamos toda essa linha
e alimentamos os nossos capacitores, os nossos resistores aqui, desculpa, de 330 ohms estão energizados. Agora o próximo passo é ligar a leitura, né, o jumper de leitura dos capacitores de 330 ohms e os de 1K ohm nas placas, nas portas analógicas do nosso Arduino, na porta A0, da porta A0 da analógica e a porta A1 analógica também. Para isso nós vamos usar os jumpers laranja e um jumper amarelo para cada porta, ok? Vamos lá então. Ok, pessoal, então agora ligamos os jumpers laranja e amarelo na nossa placa Arduino, né? O laranja na nossa porta analógica A0 e na nossa porta analógica A1 o jumper amarelo. O jumper laranja está ligado fazendo a leitura dos jumpers dos resistores de 1K ohm, ok? E o jumper amarelo fazendo a leitura dos resistores de 330 ohms. Agora, o que precisa ser feito é codificar dentro do Arduino IDE e alimentar a nossa placa com a codificação. Ok? Então vamos lá. Vamos para o nosso Arduino IDE agora. Ok, então pessoal, agora aqui no nosso Arduino IDE, nós já digitamos aqui a linha de programação, né? E onde nós temos lá a definição de um sensor PIN 1 para a porta analógica A0, um sensor de PIN 2 para a nossa porta analógica A1. Vamos colocar vamos declarar uma variável chamada sensor value igual a 0, onde essa variável estará recebendo os valores do nosso sensor PIN 1 e uma variável do tipo inteira também igual a 0 chamada sensor value 2 para a leitura dos dados do sensor PIN 2, ok? Uma variável chamada voltage 1 para o cálculo de tensão, tá? Do tipo float, então número fracionário, que nós teríamos com ponto, né? Seriam números com vírgula. E outra variável voltage 2, também do tipo float, para arquivar a variável de tensão. Dentro do void setup, vamos chamar o serial.begin para que possa ser feita a leitura através do nosso monitor serial com delay de 100 milissegundos. Dentro do nosso void loop, vamos chamar a variável sensor value, vamos fazer a leitura da variável sensor value 1, tá? Usando o comando analog read sensor pin 1, ou seja, eu estou pedindo para que ele faça a leitura da porta A0 analógica da nossa placa Arduino e armazene a informação que está lá na nossa porta, na nossa variável sensor value 1. O mesmo vamos fazer com o sensor value 2, usando o comando analog read sensor pin 2, onde ele vai fazer a leitura da nossa porta A1 e armazenar dentro da nossa variável value 2. Ok? A variável voltage 1 igual ao sensor value 1 vezes 5 volts dividido por 1024 é o cálculo da nossa tensão, né? Onde sensor value, né, 1 vai pegar a informação da variável do valor armazenado na variável value 1, sensor value 1, vai pegar o valor armazenado nela e vai substituir aqui, multiplicar por 5 volts, que é a porta que nós estamos utilizando do Arduino, dividido por 1024, e assim descobrir o valor da tensão do primeiro divisor, e com isso armazenar dentro da variável voltage 1. A variável voltage 2 também vai fazer o mesmo, vai pegar o valor armazenado na variável sensor value 2, multiplicar por 5
volts dividido por 1024, encontrando assim o valor da tensão correspondente ao sensor value 2, né? Então ele vai armazenar esse valor encontrado da tensão dentro da variável voltage 2. E aí vamos imprimir uma mensagem no nosso monitor serial com o comando serial.print, tensão do divisor 1, e vamos imprimir o valor da variável voltage 2, que é referente ao nosso divisor 1. Posteriormente vamos colocar um serial print, tensão do divisor 2, serial print voltage 2, o valor da voltagem da tensão 2, ok? E aí um delay de 500 milissegundos, tá ok? Então aqui é a nossa linha de codificação de programação na linguagem C para o projeto de divisor de tensão. Agora faremos a transferência desse código que acabamos de criar dentro do nosso Arduino IDE para a nossa placa Arduino. Vamos clicar em carregar. Ele está compilando o sketch. A nossa placa Arduino está na espera da programação. Está fazendo aí, finalizando a compilação para fazer a transferência para a placa Arduino. Olha lá, a placa recebeu, está lendo as informações, está funcionando agora. Então o que devemos fazer nesse momento? Devemos ativar o nosso monitor serial. Iremos em ferramentas, monitor serial, ou utilizamos o atalho Ctrl Shift M. Clicamos em monitor serial, ele vai fazer a abertura do nosso monitor serial. E aí ele está fazendo a leitura. Tensão do divisor 1, 2.5 volts. Tensão do divisor 2 está bem oscilante, né? Devemos ter algum tipo de problema em algum de nossos resistores. Mas mesmo assim ele está fazendo a leitura da voltagem liberada, ok? Então assim encerra-se o nosso projeto de divisor de tensão. Então espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham compreendido, retornem esse vídeo ao início e assistam quantas vezes forem necessário. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.